Hoje nós temos aqui no nosso C3Decast uma pessoa que só de falar eu já fico emocionada. Então vocês me aguentem, porque acho que vou chorar. Eu estou aqui hoje com um amigo, em primeiro lugar, um irmão meu, um amigo. Sabe aquele amigo de fé? Aquele irmão camarada? Pois é, esse aí, ó, o Mar Júnior, o autor de vários livros que, inclusive, eu tenho na minha casa. Ator, autor, vamos dizer, compositor. Que mais? Roteirista. Que mais que eu posso falar? Palestrante. Incentivador da inclusão. Incentivador da inclusão. Mas ele tem algo assim que me chama muita atenção. Um pai de primeira. Olha, como pai, ele é acima da média. Sabe aquele acima, assim, fora da curva? É ele. Então, nós trouxemos hoje ele aqui para vocês, porque esse canal fala de amor, de fé, fala de família, fala de paternidade, fala de cultura, fala de arte, de teatro, de cinema, de livros. Então, com vocês hoje, o meu irmão camarada, Mar Júnior! Essa apresentação toda, olha... Fui bem, Mar Júnior? Ótimo. Agora, o que mais me deixou assim sensibilizado, mesmo eu sabendo do processo que eu fiz e faço, ser pai. Porque falta muito hoje ser pai e ser mãe. Eu não substituí a mãe dos meus filhos, mas eu supri a ausência dela, dando o que eu dou até hoje. Amor, atenção, carinho, cumplicidade, entendimento. Família é isso. E foi isso que marcou muito a minha vida, porque eu participei desse momento seu, Certo. E naquela época eu não conhecia um pai assim. Então você me apresentou esse pai. Depois o Edinaldo se tornou pai, e hoje eu vejo que ele é um pai fora da curva. Mas você é um pai que, para mim, marcou a minha geração, a minha época lá naquele lugar, naquela igreja que nós nos conhecemos. Céu. Porque eu nunca vi um Ano pai... passado? Não, tem muitos anos. Nunca vi um pai ter uma atitude daquela. Foi, assim, incrível, você está de parabéns. Acho que a sua maior obra... Não tenho dúvida, foi ter sido aquele pai que você foi e que você é hoje. A Bíblia fala que abaixo da terra é a família, né? Então eu preservei e preservo até hoje a família. Então quando eu reúno lá, como aconteceu em uma semana, minha filha, meu genro, meu filho, minhas netas, eu começo assim, vocês do Belas, que eu chamo elas de Belas, as netas, vocês vão ficar aqui sim, vocês são crianças, mas vão ficar aqui participando, vocês só não podem sair daqui com nada, mas eu vou dar uma lição para vocês de hoje, que é a principal. O que é uma família e como se conduzir uma família. Aí expôs tudo que tinha que ser exposto, e aí no dia seguinte eu soube pela pequenininha, a Mariana, a minha avó, a mãe deles, que frequenta a minha casa com o marido, dela, eu já sou separado, divorciado há 25 anos, mais ou menos. E aí falou assim, minha avó perguntou sobre o que a gente conversou. E eu falei, vó, não podemos te contar, porque a gente não escutou. Ela não mentiu. Sim. Ela simplesmente, o que se escuta numa reunião de família não é para se expor. Que bonitinho. Então é assim que se vive. Olha, já fica uma dica, hein? Já começamos com dicas. É isso aí. Bom, a carreira do Mar Júnior em números, né? 40 Bom, me corrige, por favor, tá? 44 peças de teatro. Aí eu já vou corrigir logo. Então já vai. Aí, porque eles só fazem mudança de ano em ano, né, no site. Tá. Eu peguei no site. Eu acho que chegou a 48. 48 peças teatrais, 68 roteiros, 14 livros, que já sei que são 11 livros publicados. O restante a ser lançados. Mais de 28 mil livros vendidos.
Já deve ter estourado aí, gente. Já passou dos 30. Passou dos 30. 392 palestras, deve ter passado de 400. E mais de 2.000 alunos formados. Muita coisa, né? Que estrada bonita, né? Nossa, uma honra receber você como aqui. Como a gente só consegue ver números, né? A gente não consegue estar com as pessoas sem saber números. Sim, é verdade. Então, os números estão aí para mostrar que a gente pode. Sim. E já vou começar perguntando. Vamos lá. Qual foi o episódio mais doloroso que você viveu como vítima de bullying? Né? E o que isso ainda ressoa em você como pessoa, se é que ressoa? Não ressoa mais. Eu, de cara, já vou dizendo logo, eu perdoei meu pai há muitos anos já, mas você não esquece. Tudo que te fazem, bem ou mal, você não esquece. Por isso que eu propago, eu falo sobre o tema. Mas os meus episódios da minha vida como criança são muitos. Inúmeros. Que nem coube na ideia do livro principal, bullying. E eu sofri ainda como adulto. E sofro em algumas posições. Vocês podem não acreditar, mas ainda... Sério, mano? Sério. Eu não tenho estudo. Então, isso já incomoda as pessoas. Então, imagine você dando uma palestra onde só tem pessoas com um grau de doutorado. Doutores, mestres. E você consegue tirar choros, lágrimas, como gargalhadas e risos de uma plateia. E as pessoas não aceitam, né? Quem não tem estudo, que possa ser alguma coisa. Eu li, né? Tive a oportunidade de ler. E assim, a vida, no caso, infantil, né? Como criança, né? Com o seu pai foi muito desafiadora, eu diria, né? Foi difícil. Como criança, como adolescente, a gente não tem esse grau tão forte do que foi. E ele só veio à tona na minha vida em 2002, quando eu estava produzindo e dirigindo um espetáculo. E uma das autoras, eu conversei com ela assim, a gente podia escrever alguma coisa sobre violência escolar. Ela falou, vamos falar de bullying. Eu falei, bullying? O que é isso? Aí foi quando ela me explicou o que era bullying, eu nem sabia. É que deram um nome, né? Deram um nome, né? sempre existiu. E esse nome foi dado em 1970. Nossa, eu nem sabia que na Áustria ou Austrália. Eu sempre confundo os dois países. Em 1970 foi a primeira vez que abordaram isso. Só que existe uma coisa que as pessoas não entendem e precisam entender. Para a educação, nada é bullying, e para a imprensa, tudo é bullying. A gente precisa ter limites para entender o que é e o que não é. A violência, para se caracterizar bullying, é um sequencial. Então, por exemplo, eu fui perseguido pelo meu pai. Então, eu costumo resumir nessa palavra, perseguição. E talvez o meu pai tenha feito uma coisa inconsciente, porque ele já vinha de sofrimentos da educação dele, dele, do pai dele, que veio já do avô dele, do bisavô dele. Então veio aquela escala. E aí eu tive... O diferencial lá em casa, na família, foi que eu fui o escolhido. Eram 5 irmãos da minha mãe, fora os paralelos. Eu acho que chega em 11, se eu não me engano. E eu fui o cara escolhido para que apanhasse, para que presenciasse todas as agressões físicas, psicológicas e verbal, não só comigo, mas principalmente com a minha mãe. E talvez por ser o homem mais velho, eu que tomava alguma atitude contra ele. Protegendo sua mãe, talvez, né? Sim, mas eu era uma criança, né? Depois da adolescência. E meu pai botou arma na minha cara 2 vezes. E uma ele só não matou porque engatou. Então, esse tipo de experiência que eu fui passando e que foi me deixando revoltado, que eu virei um agressor também e tal, eu só fui tomar consciência quando eu estava por velho. Em 2002, quando eu vi o que era bullying, aí fui ver na internet, procurar, ler.
cara, veio como uma ducha, sei lá, se eu não for dizer nem uma ducha de água fria, veio uma ducha de água pelando, porque aí veio toda aquela memória. Foi quando eu comecei o projeto do espetáculo. Foi através dessa dor que Dessa você dor. trouxe. E aí eu comecei já a dar palestras e tal. A gente já viajava muito o país. Em 2010, eu já vinha com alguns problemas, eu resolvi escrever o bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu conscientizo. Vamos mostrar. Eu escrevi o bullying. E aí foi a maior terapia que eu fiz da minha vida. Foi a maior terapia, porque eu consegui passar 5 dias, durante horas escrevendo, chorando muito. Nossa, me Se arrepiei curando, agora. né, Foi Marjane? tipo terapêutico. Foi muito curando. terapêutico. Aí o que eu fiz? Eu tenho 3 irmãos que são... 2 que são muito... a gente tem muito contato, menores do que eu, que é o Hilda, que mora no Canadá, e a Valesca, que mora em Nova Friburgo. A Valesca não era filha da minha mãe, mas eu sempre considerei ela como filha da Noemi. Porque desde quando ela nasceu, ela vai na minha casa, que minha mãe perdoou a mãe dela, Eli. Entendi. Porque eu não quero nem falar sobre o que é, porque é escandaloso. Então, minha mãe teve a humildade de perdoá-la. Que talvez se eu tivesse no lugar da minha mãe, eu faria a mesma coisa. E viraram grandes amigas. Engraçado, né? Grandes amigas. Muito amigas mesmo. A Eli frequentava a minha casa, a mãe da Valesca. Então eu mandei para a Valesca, que era advogada. Ela não é. E mandei para o Hilder, que é designer, que faz todas as minhas capas, junto com o Peixoto, né? Que é um irmão próximo de amizade desde pequenininho. Mandei para os dois, que os dois não conheciam a minha história. As outras filhas da Noemi, a Valéria, que é a mais velha, a Vanessa, que é um ano abaixo de mim, já conheciam. A Vanessa, eu acho, foi a única que não leu o meu livro. Mas lê todos, só não leu o bullying. Ela falou que não tem cabeça para isso. Porque esse é bem forte. É muito forte, bem forte. E aí eu mandei para os dois. Cara, os dois me ligaram, chorando. Imagina. Porque esse livro ele toca muito assim na alma. Quando você lê, assim, você realmente fica tocada. E principalmente quem passou por momentos de bullying. Acho que pouquíssimas pessoas não passaram assim, bullying, que é essa perseguição mesmo. A capa para mim diz muito, né? Esse desenho assim da capa, assim, para mim é uma mão, né? E assim a pessoa tá ali embaixo ali, né? O tempo todo, oprimindo o tempo É. todo, né? E a ideia do bullying, Sim. assim, foi a primeira dificuldade que eu tive. Escrevi em 2010, durante um ano e pouco, eu busquei editoras. Eu sempre ganhava, não. Um belo dia, um amigo nosso de infância também, que foi vizinho de porta, na Rua Guiar, na Tijuca, lá na segunda-feira, um local onde saíram inúmeros artistas para o Brasil inteiro, desde a Jovem Guarda até os dias de hoje. Ele encontrou um amigo dele, que era editor de uma editora, era editor, e aí ele conversando com ele, o cara falou, pô, me mostra esse livro dele. Aí foi para ele. E o cara, sei lá, uma semana depois, procurou ele para perguntar, vem cá, o Álvaro. Ele hoje é diretor até do Tamandaré Recreio, que ele é educador até hoje. O Álvaro, esse livro do teu amigo aí, esse tal de Marjane aí, ele é real mesmo? Isso dito chama ele de Juninho, o Álvaro chama de Juninho. Ele falou, o livro, olha, eu não li, eu só te passei. Mas o que ele fala? Quando ele começou a falar, ele falou assim, não precisa me falar mais nada, é tudo real, porque nós sabemos o que ele passou. E eu não tenho como não me emocionar toda vez que eu falo. Que ficou Marcou, né? A rejeição de um pai e de uma mãe marca muito na vida dos meus filhos, na nossa vida. Sim. E eu sempre fui sem modéstia nenhuma, um grande pai. Sempre muito presente na vida dos dois, desde quando nasceram. E eu não mudei isso até hoje, sou presente na vida das minhas netas, extremamente presente. Hoje eu tenho a felicidade de morar
no condomínio em frente ao dela, na mesma rua. Coisa boa. É só atravessar a rua. Então, hoje, eu tenho a chave da minha filha tem a chave nossa. Então, toda hora... Patrick, hoje de manhã, ontem eu fui dormir 9 horas da noite, que é raro dormir. Mas eu estou passando por um problema de saúde, é muita medicação. Então, eu fui dormir muito cedo, porque eu estava muito cansado. Não escutei nada de manhã, ele falou agora para mim. Mariana ficou aqui até 11 horas da noite. Eu falei, Mariana, ela veio para aqui? Veio, pai. 9 horas ela me ligou. Titi, vem buscar. Porque a gente não deixa atravessar a rua. Sim, porque sim. eu acho que é tranquilona, mas... É preservação. Então né? é assim, a Manuela liga meia-noite, eu passo para ir. Aí a gente pega, ela faz ela atravessar, fica do outro lado, elas têm a senha do condomínio, a gente tem do dela. Então, tudo que eu recebi do meu pai, nesse aspecto ele foi muito importante, eu não dei aos meus filhos. Você ressignificou, né, Marjônia? Sabe aquele negócio de maldição? Aham. Eu, quando era pré-adolescente, meu pai agrediu minha mãe, eu fui para cima dele, ele pegou a arma, eu dei um chute, a arma foi parar debaixo. Foi uma confusão. Eu acho que até está isso no livro. Eu perguntei da minha mãe, eu nunca esqueço, ele é meu pai? E ela falou, meu filho, se não fosse... Eu falei, um dia eu vou quebrar essa maldição na minha vida. Por isso que eu sempre tive o desejo muito de ser pai. Porque eu queria mostrar para mim mesmo não sendo cristão, a vida da minha família era espírita e católica. Eram as duas bases juntas. Eu já tinha esse entendimento de alguma forma. Eu sabia que eu tinha que quebrar isso na minha vida. E eu quebrei essa maldição na minha família, na geração da minha família. Eu não precisei xingar os meus filhos, eu não precisei gritar aos meus filhos, eu não precisei bater nos meus filhos, eu não precisei botar de castigo os meus filhos. Quando as pessoas falam assim, porque essa geração está assim, porque... Vem cá, ser pai mole é uma coisa. Ser pai de coração é outra coisa. Eu sou pai de coração. Se eu tiver que chamar a atenção da minha filha mais velha, que tem 40 anos, vai fazer agora, eu vou chamar. Eu vou conversar. E o meu genro é a mesma coisa. E com a minha nora é a mesma coisa. Mas você não é meu pai. Bem, entrou nessa família, eu passo a ser seu pai. Gostei dessa. Tem autoridade. Entrou na família, eu sou teu pai. Eu passo a ser teu pai. E eu tenho o direito e o dever de te dar amor e de te dar amor com espinho, que é aquela chamada que muita gente não gosta. Gostei do amor com espinho. Porque é aquela... para você entender. E assim todos crescem juntos, né? Exatamente. Principalmente eu. Eu que mais cresço para eles. Não é eles que crescem mais do que eu. Por mais que eu seja mais velho. Aí, para voltar na questão do livro, a editora lançou, com 3 meses, 4 meses, eu não estava gostando do trabalho deles, horrível, e aí eu descobri que todas as editoras são assim. Eu não paguei nada, a editora me contratou, já estava tudo pronto. Eu ainda dei muito mole para a editora, que eu não cobrei tudo que a gente gastou. E aí eu comecei a escrever um e-mail para o editor, falei, não estou feliz por causa disso, aquilo. E se você não está, você sai. Falei, tá bom. Nossa. Vamos rescindir o contrato. Rescindimos o contrato. E aí ele falou, nós fizemos 1000 livros aqui. Estava só em algumas livrarias, mas não vendia nada. Resumindo, em um mês eu fiz uma campanha na internet e eu vendi mais de 500 livros. Só você? Só eu. Porque eles eram pequenos ainda, então só eu. E aí hoje não, hoje eu tenho nós temos, eu, Patrick e Priscila, temos uma editora que lança todos os meus livros. Ai, que legal. Só não bota em livraria porque a gente não acha conveniente. Eu não sou um cara nacionalmente conhecido. Se eu botar na livraria, vai ficar lá. Que a livraria não vai botar, não vai espantar. Mesmo que eu gaste em tráfego pago, não vai dar retorno. E elas cobram um percentual muito caro. Ela vira minha sócia. Então, aí eu vendo tudo no site, vendo bem. E em projetos. Né? É isso. Ai, que legal. Nós vamos ter a nossa lojinha brevemente.
Colocar aí o livro do Marjune na nossa Todos loja. eles, todos Eles, pra gente vender isso. E como maravilhoso. como eu não acredito e o não para mim sempre foi minha gasolina. Você não precisa de um carro, não precisa. Hoje você bota o elétrico, você põe álcool, você põe gás. O não, quando é para mim, é minha gasolina. Eu não aceito não na minha vida. Então, como eu não aceito não, cada vez que eu ganho não, eu falo, esse é o caminho certo. Tô no caminho certo, né? Se eu recebi um não, opa, tem alguma Esse é o coisa caminho aí certo. que eu tenho que desbravar, né? Você virou um desbravador, né, Marjune? Muito. Eu viajo o país inteiro com os meus livros. Eu gostaria hoje, vou ser bem sincero a vocês, e você já vem conversando aí, Patrick, há um tempo. Se um dia eu conseguir viver só da literatura, eu aposento inclusive o teatro. Por mais que o teatro foi muito importante na minha vida, foi com ele que eu fiz a minha carreira como ator, produtor, diretor, autor teatral, e assim vai embora. Mas eu paro. Eu vou me dedicar mais à escrita, poder escrever mais e poder viajar ao Brasil com os meus livros. Você já tem esse trabalho já, Já né? tenho esse trabalho, mas eu não consigo ter a vida que eu tenho financeira, Sim, sim. De Confortável, né? poder tirar 2 férias por ano, viajar com a família inteira, para a gente passar 15 dias fora sem se preocupar com absolutamente nada, que é muito difícil hoje, né? Sim. As pessoas ganham aquele salário Contado, e é né? aquele salário que ela tem que viver. Eu ganhei os 10 mil, mas é os 10 mil que você só pode contar. Então, para você fazer uma viagem, tem que ser muito bem planejada. Entendeu? Hoje eu posso dizer que eu posso fazer viagem sem ser planejada. Eu fui para o Chile no início do ano, eu decidi uma semana antes. Falei, filho, vamos para onde? Vamos para o Chile. Vamos conhecer o Chile. Vamos conhecer o Chile. Fomos para Atacama e Santiago. Ai, que legal. Passamos, eu acho que 10, 15 dias. A Priscila foi para os Estados Unidos, era uma opção que eu não quis ir. Só que agora eu prometi minhas netas, então eu Que vou... você vai levar. Vai levá-las à Disney. Não, elas já foram. Ah, Já foram, dos parques todos. Priscila passou 30 dias lá agora com a família, Vai né? levar suas netas pra onde? Agora não, eu vou também para isso, que eu não Ah, curto tá. muito, mas vou. Acabei de Mas passar o pelo vô, né? O vô estará com as netas na pelo Disney. parque em Fortaleza. O Beach. Beach Park. Beach Park. E eu fui no Insano, né, minha filha? Tu foi no Insano? Meus filhos olharam e falei, Ele vocês é vão insano. ter que ir. Eu desci eu vi essa Gente. filmagem. Eu vi essa filmagem. Eu só vi uma careca Não, descendo assim. Meu Deus. Porque o negócio é muito E aí íngreme. começou a borbulhar no WhatsApp deles. Pô, teu pai foi, você não vai, absurdo. Eu fiz pra... Foi pra causar No mesmo, primeiro né? dia e no segundo dia eu fui a tudo que pode, deixei eles loucos, os filhos loucos, as netas loucas. No terceiro dia eu falei, agora eu vou descansar. Naquele dia eu não fui a canto nenhum, eu só fiquei sentado. Mas também já tinha ido no pior de todos. E fui, entendeu? Então é que eu digo, Você gosta do negócio, né? não é só gostar, cara. Aí é que eu digo. Você tem que ser um bom exemplo para seus filhos. Então, se eles tinham um certo receio de ir, eles viram, se meu pai foi, é seguro, eu posso ir. Cara, que lindo esse tipo de educação, sabia? Né? Que tá ali, ó. Ele tá ali, é o amor com espinho, né? Ele tá ali, o espinho tá nas laterais. Eu tô te conduzindo aqui, ó, pra esse caminho. Aí você vai pra cá, olha o espinho, né? Aí tu vai E outra continuar coisa, a conduzindo. minha neta que tinha 8 anos já, a Mariana, e ela ainda reclamou que não pôde ir no Insano. Ah, por causa da idade dela. Por causa do peso dela também. Nossa, Naquele peso, gente, ela aquele é vai embora. perigoso, gente. Aquele é muito perigoso. Entendeu? Não. Ah, eu não fui. Eu não tive coragem. Nem Eu confesso, não tive coragem de ir. Pode acontecer, o mini Insano é pior. Porque ele é menor e você bate. Eu bati aqui e me ralei. Que ele bate. O outro, você faz... Tu nem sente. Nem sente. Rapaz, eu vi um rapaz descendo de short, chegou lá de fio dental. Porque aquilo, poxa. Gente, que é isso? Não isso Você nada. tem que ser shortão. Né? E a mulher, se Tem for que com estar de aquele negócio short. amarrado aqui, É. pode dar algum problema. Não é? Eu tô falando sério, eu vi isso mesmo. Mas quando você vence esse desafio, nossa. Vai embora. Não é? E aí meu filho foi o Patrick foi 2 ou 3 vezes, a Corajoso Priscila também. Mas depois que o Marjune foi, depois que o pai Depois foi. que o Marjune É legal, né? Muito bom. Isso aí, Dayana. Faz a sua pergunta, porque eu tinha certeza de quando o Marjune e a Eliane se encontrassem, ia ser esse papo.
É que a gente tá aqui, né? Escritores, né? Escritores. Aí eu sabia que ia dar nisso. E como ela disse no início, né? O pai... Então, o pai é essa aula. Eu recebo mais deles do que eu dou para eles. Então, o que eu recebo deles... Eu vou... Você respira em livro, em literatura, mas com certeza foi porque você teve esse caminhar de quando pequenos, né? Com muito amor e dedicação, ressignificando tudo que você recebeu de uma forma muito bonita. Eu viajava né? em turnê quando eles eram pequenos, principalmente a Priscila, porque ela é mais velha, 4 anos que o Patrick, né? E eu falava assim para a Priscila que ela era muito agarrada comigo, ela deitava aqui, como a minha neta caçula, deitava aqui, e ficava assim, você é quentinho, papai, você é quentinho. Ficava aqui, só dormia assim. Delícia. E aí eu falava assim, ó, papai vai viajar, mas não vai demorar. O papai, um dia, vou inventar um telefone Olha. que tenha imagem para a gente se ver e se falar. E alguns anos depois inventaram. Gente. Eu fui um dos primeiros no Brasil a ter um celular. Demorou um pouquinho para vir a imagem. Eu fui um dos primeiros no Brasil a ter o imagem. Eu posso dizer para você com certeza, no Rio de Janeiro, principalmente, quando veio, para poder me comunicar melhor com os dois. É muito bonito isso, E né? era assim, era só bilhete. E é tão Papai vai sair, vai fazer não sei o quê, tem uma gravação, tem isso, tem aquilo, daqui a pouco tá aí, eu venho pra gente almoçar, eu fazia o almoço, até hoje faço almoço, e jantar não, que a gente quase não janta. Isso é carinho, né? Isso tudo é carinho. Isso é tudo carinho, amor, atenção, cumplicidade. E é tudo que está faltando hoje em dia nas famílias. Em todas as famílias, Em independentes. todas, né? Eu digo em Você que todas, viaja o não Brasil estou todo, generalizando, né? Na grande maioria. Na grande maioria, sabe? Na grande maioria. Eu, por ter um problema sério de saúde, muitas pessoas no meu lugar estariam numa cama, chorando e sofrendo. Eu não digo que eu não choro e que eu não sofro. Mas o meu Deus é aquele que ele é Deus se cura e ele é Deus se não cura. E o meu maior prêmio, que eu olho nisso tudo e vejo uma geração não olhar, é uma pena, uma geração, crianças, adolescentes, adultos, velhos, o meu maior prêmio, a cura minha eterna é que é de todos. Infelizmente, pouquíssimos vão, que é a vida eterna ao lado dele. Aquele que não quiser acreditar, não posso fazer nada, que eu não posso empurrar. Eu não falo de religião, eu falo do soberano, do único. Então, assim, se eu não for curado, um dia eu vou morrer na Terra. Por isso ou por outra coisa. Então, Com certeza. É um fato. Então eu quero a cura eterna. A coisa mais linda, Marjuna, é quando eu acordo, abro minha rede social e vou lá no Facebook e vejo você dando a sua caminhada, ou correndo, ou caminhando, e aí você vai falando palavras de otimismo, de força, de fé, e no final você diz: Jesus vive, posso crer no amanhã. Cara, quando você fala isso, embora eu conheça, né, essa fala, mas aquilo tem um ressignificado para mim incrível por ser você, uma pessoa de superação que desde 2018 vem superando essa enfermidade, né? Vem ressignificando isso. Realmente qualquer pessoa no seu lugar estaria muito deprimida, muito, talvez, deitada, prostrada, sem sonhos, sem direção, sem vontade. E você não deixou isso acontecer. Mas isso é lindo, Marjúnior. Isso é muito lindo. Passei, semana passada, 3 dias, fornado no meu quarto. E eu dou todo dia boa noite para as minhas netas, para meus filhos. Eu vou dormir, eu boto lá algumas palavras e tal, para cada um. Tem vezes que eu copio e colo para os 4, tem vezes que eu faço individualmente, mas para os 4. Sempre é isso, há muitos anos. Quando eu não boto, acende o alerta na vida deles. E começa. Que eu passei 3, 4 dias muito mal. Eu tive depressão quando aconteceu o primeiro problema, e quem me curou foi meu filho.
Olha que bonito. Porque ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu estou te vendo assim e minha vontade é não estar vivo. Eu falei, meu filho pensando em suicídio. Aquilo me deu uma... Eu falei, caraca, eu não posso me destruir, que eu estou destruindo ele. É. E aquilo acordou. E agora foi a mesma coisa. Não estava... O depressivo, o viciado, o alcoólatra, vício qualquer drogas, lícitas e ilícitas, ele sempre será. O depressivo sempre será depressivo. Ele tem que ter o autocontrole dele. Então, o depressivo, a primeira coisa que ele faz é não abrir nada na casa dele, ficar no quarto dele, tudo escuro, e ele dá a desculpa que eu estou com muito sono. Ele realmente fica com muito sono. E aí eu tive que acordar. Se movimentar para poder... Não... Depois de 3 dias eu falei, cara, eu estou me destruindo de novo, eu não posso fazer isso. Pelos seus filhos, pelas suas netas, né? Pela família, né? Como você E o Patrick, ele percebe mais porque ele vive comigo. Uhum. Nós moramos no mesmo ambiente. Uhum. Então ele sente, né? Então, Quando o Patrick, ele não separou de mim em 36 anos. Ele é de 89, 36 anos. Parceiraço, hein? Não separou. A Priscila casou, então separou a nível de... Uhum. Então, a minha força, ela não é só deles. Ela tem que vir para mim. Eles sabem, eu converso muito com isso. Com as minhas netas, você sabe que o vovô... Ah, mas você vai viver, a Manuela mais velha disse para mim outro dia, não, já conversei com Deus, você vai viver até os 103 anos. Falei, faz isso Glória a comigo. Deus. Não, meu amor. Só se eu estiver bem. Se eu estiver bem, né? E aí é lógico, eu faço a minha parte. O que é a minha parte? Ter uma alimentação extremamente rígida. Eu não posso comer nada que tem lactose, nada de açúcar. E tomo uma medicação forte e várias paralelas, tomo várias vitaminas durante o dia. E, lógico, uma coisa que me ajudou muito, 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 a academia. Fui proibido de caminhar, porque eu cheguei a 61 quilos. Nossa. Agora devo voltar em janeiro, já estou com 64. Então, a academia tem me ajudado extremamente. E agora muita gente não sabe que final de 2023 eu fiquei em cadeira de roda. Nossa. Eu andava. E viajava o país. Porque a mensagem tem que ser levada. Isso talvez é o que mais incomoda os religiosos. Porque a mensagem que foi passada para mim não é ficar em 4 paredes. Porque o homem criou as 4 paredes. A mensagem foi eu levar, por intermédio da minha boca, por intermédio da minha história e por causa do intermédio dos livros. E é isso que eu faço. Simples, só isso que eu faço. Não faço nada demais. Eu faço o que eu ganhei dele, do pai. Essa fé que nós temos é a que te sustenta, e você sabe disso, Lógico. né? É ela que sustenta a sua vida, e através da sua vida, Deus tem falado para muitas pessoas. Isso. Muitas. Talvez mais do que você imagina. Pô, Porque quando você abre um Facebook assim e você escuta, você não tem a dimensão de quem ouviu você dizendo, né? Ele vive, por isso posso crer no amanhã. mas eu já escutei de pessoas me procurarem e nas redes sociais eu não tenho, eu só tenho o Facebook meu. O resto é tudo, quem comanda é a empresa. E falar assim, putz, cara, eu pensei em suicídio. Você salvou a minha vida. Eu falei, não fui eu. Eu fui instrumento. Isso aí. Porque eu tentei 2 vezes o suicídio. Uma com arma. Nossa. Escrevi bilhete para todo mundo. Falei, vou acabar com a minha vida. Para que eu vou viver? E graças a Deus, meu irmão tinha 12 anos, 11 anos, salvou a minha vida quando ele chegou em casa. Ele não lembra disso até hoje. E não lembro. Não lembro.
Deus foi tão bom que apagou isso da vida dele. E a importância de levar a mensagem, né, Mar Júnior, para que outras pessoas... Porque, com certeza, a sua história ela é muito forte, muito forte. Mas, com certeza, outras pessoas passaram pelo mesmo. E passam. E ainda passam nos dias Nas de escolas, hoje. se você perguntar ao Patrick, né, que me acompanha muito, a Larinha, que está sempre com a gente, é uma coisa impressionante. Quando eu acabo uma... Eu não vou chamar nem de palestra, porque quando eu falo de qualquer livro, no final eu acabo contando um pouco da minha vida. Uma coisa mais sintetizada, de 30 minutinhos. E aí, várias crianças, adolescentes, não vou dizer o colégio, eu fiz uma rede ano passado, eram 5 privadas. Tem Recreio, Jacarepaguá, Taquara. E quando eu falei, hoje eu posso falar isso, né? No início, quando eu comecei, tu não podia falar em suicídio dentro das escolas. É verdade. Nem de bullying você podia Tinha um falar. mito, né? No dia. E eu fui quebrando isso. Quando eu falei suicídio, você vê uma criança de 10 anos, gente. Naquela mesma turma, 10 anos, 11 anos, levantar o dedo e falar assim: ai, eu tentei me matar. A outra com 11 anos, eu tentei me matar. E aí as outras tomaram susto e a escola nunca tomou conhecimento disso. E geralmente a escola fala, não, sofre, até hoje é assim, sofre nada, ele dá trabalho demais, é a criança que não sei o quê. Sempre joga a bomba para a vítima. É uma realidade. Ninguém em sã consciência vai falar assim, gente, a gente precisa parar de jogar. Se ela está reclamando, se ela está trazendo, ela pode ser implicante? Até pode. Mas vamos descobrir a essência disso. Não tem. Que a escola prefere, principalmente na privada, perder um do que perder 10 que fazem. Então, quando eu vim, fui conversar com essas crianças, conversei, eles foram contando. Eu sou agredido pelo meu pai desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Meu pai é alcoólatra. O outro eu tentei porque o meu pai resolveu ter uma fúria num dia e começou a me espancar. E aí eu chamo o psicólogo da instituição. Aí a gente não deve se mover porque não foi dentro da escola. Então eu não entendo o ser humano. Eu sou bem sincero a você. Eu tenho um problema sério para entender o ser humano, de ver o problema e não enxergar o problema. Isso é omissão, né? Por isso que eu digo, quando nós tínhamos a nossa escola de teatro, sabe? Se você pegar as nossas... Tem até hoje no Google, sobre a escola de teatro deles, você vai ver os relatos. Eu não dava nem mais aula, quem dava era o Patrick. Eu virei um psicólogo sem ser psicólogo dentro da minha escola. Só por contar a sua história. Para contar, trazer os pais contarem problemas dentro das igrejas, principalmente evangélicas. Dentro das escolas, de eu intervir, ligar para uma direção de uma escola, para um pastor, e falar, olha, estamos com um problema. E nós temos a solução. Eu preciso que você haja. Porque isso é um problema seu. Então a gente conseguiu conduzir inúmeros alunos, inclusive alunos tentaram o suicídio, e a mãe e o pai, nem a liderança sabia. E eu comecei a estranhar, falei, Patrick, já é a segunda vez que o fulano vem de calça jeans. E aí eu chamei ele numa conversa, na segunda vez. Falei, baixa essa calça. Ele, 13 anos, eu falei, no banheiro, pode abaixar essa calça. Ele não precisa baixar. Eu realmente estou tentando me matar, automutilação. Chamei a mãe não quis vir, nem o pai. Meu Deus. Falei, ou você vem, ou eu vou ser obrigado a denunciar numa delegacia e tal. Aí os pais vieram, a tia que levava muito garoto é grata a mim até hoje. Aí foi na escola, liguei para a escola, na época eu tinha conhecimento com a escola, a diretora, falei, estamos com esse problema, consegue resolver? Lógico, mas era difícil alguém responder assim. A liderança não tinha nenhum contato, mas eu sabia qual era o tempo. Falei, se vocês não forem, eu vou falar com o pastor de vocês. Aí eles foram.
Uma semana depois, o garoto falou assim, foi a melhor semana da minha vida. Oh, meu Deus. Acabou o problema na escola, acabou o problema na igreja. Quer dizer, uma informação que eles não quiseram sentar com todo mundo e conversar. É porque, na verdade, Marjona, a escola, ela diz, não aconteceu aqui dentro, então nós não vamos resolver porque esse problema não é nosso. Só que esquece que a partir do momento que você é sabedor desse problema, o problema passa a ser seu também. É omissão. Né? Né? Porque quando a gente não intervém, não consegue intervir, é omissão. Tem E que aí entra o encaminhar pecado pro da conselho omissão. tutelar. É, o menor. exatamente. Então, a gente, né, Dayana, não pode se omitir. De jeito De nenhum. jeito E nenhum. até hoje, o que eu faço? Eu tento ajudar de alguma forma. E eu E acho ajuda que muito. melhor do que a minha história, eu acho que não existe. Inclusive, primeira mão aqui, né? Da dor ao amor. Eu vou ver se eu consigo estrear ano que vem o monólogo. Eu no palco, aí não é uma palestra, Olha, eu fazendo o meu ensinando, papel ator. como ator no palco, contando a minha história de uma forma mais poética. Nossa, vai ser Com- forte isso, hein? Nós vamos estar lá na precisa. primeira fileira. Estaremos todos convidadíssimos. Eu olha. espero. O texto já foi escrito. Aguarde, hein, pessoal? O texto foi escrito. 2025. O texto foi escrito. E eu espero estrear ano que vem. A direção vai ser do Patrick. Amém. Em nome de Jesus, vai estrear. Vai ser muito. Estou numa luta com meus irmãos para me darem fotos desde quando eu nasci, porque e sempre tem uma desculpa ou outra de não procurar, de não achar. Não tenho tempo, porque eu queria fotos minhas desde quando eu nasci, para eu poder, porque a gente tem uma ideia, para ter que vir com uma ideia de um trabalho diferente, com um tecladista e um violonista trabalhando comigo em cena. Não sei se eu vou conseguir tocar porque eu não Seu toco, e não sei se eu vou espetáculo. conseguir cantar porque eu sou desafinado pra caraca. Mas a gente vai estar lá, na primeira fileira. Mas eu vou tentar, entendeu? Eu vou Vai tentar conseguir. de fazer um trabalho diferente. Porque isso me incentivou muito. Quem me incentivou muito foi ver Otton Bastos, Helene Ravache e outros atores, a Heloísa Périssé e outros atores terem lançado um monólogo deles sobre a carreira deles. A vida na história. Só que a minha vai ser diferente. Não vai ser sobre a minha carreira. Vai ser sobre a minha história. Vai ser O que eu um passei. Sucesso. O que eu passei. E o título que botou foi até a minha nora, Da Dor ao Amor. Muito sensível. Baseado na minha história real. Aí vamos ver se eu consigo estrear o ano que vem. Vai, né? Não tenha Vai dúvidas. dar certo, vai dar certo. Tem um louvor que diz, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. E eu vou estar lá. Eu tô em querendo nome de escutar ela aqui um pouquinho, que ela não falou comigo. A Não. Dayana tá tão impactada com você que ela não consegue falar. Pois é, menino, tocando meu coração, né? E deve estar tocando de muitos aí em casa. Mas eu tive a oportunidade de ler uma das suas obras, né? Que é o Pepita. E o diferencial dela é que você nos presenteou com um livro em braille. Né? Me conta. Mostrar pra, né, pras Essa câmeras. Quer é mostrar? a obra, né? Ela é em 3 volumes. Tem 3 né? volumes. Então. Posso pegar aqui? 1, 2, Pode pode. pegar. Toma aí os volumes aí. Vocês que... Opa, É desculpa. uma trilogia, gente. olha. Ó. E aí você tornou o livro ele acessível, né? Me conta Eu queria aí. só falar um adendo antes, é o seguinte. Eu escrevi uma peça de teatro chamada Pepita. E aquilo ali, quando eu acabei de escrever, o Espírito Santo me incomodou muito numa madrugada e falou, eu quero que você escreva a história da Pepita. Aí eu, tá bom. Então, na época tinha a Vicky Damasceno, que foi nossa aluna, virou atriz profissional e foi contratada pela companhia. E a gente estava ensaiando, eu acho que o Bullying, outra peça qualquer. E nesse processo eu escrevia um capítulo. E só dava para ela ler. Eu não dava nem para o Patrick e nem para o outro ator que estava com a gente. Só ela ler. E um dia eu cheguei em casa, não sei que capítulo foi, o Patrick mostrou um vídeo da Vicky chorando demais. Ela lendo, saiu, foi lá para a janela chorando. Eu, quando escrevi o livro, eu comecei a chorar. E naquele dia, o Espírito Santo falou assim, olha, a história de Pepita não pode ser contada em um livro. Eu quero que vá até o final da vida dela. Aí eu falei, porra,
Não dá, cara. Eu não gosto de trilogia. Vamos discutir aqui. Eu não me lembro, eu nunca li uma trilogia. Eu leio muito, tá? Esse ano eu já li 42 livros. E eu falei, fora a Bíblia todo dia, né? Desde quando eu, antes de me converti lendo a Bíblia, em 1995. Olha. Me converti lendo a Bíblia. Tá? Amém. Aí eu falei, mas tu vai ter que escrever. Aí o primeiro capítulo fala dela na fase até 17 anos, o primeiro livro. Então, toda na parte fundamental 1, 2 e ensino médio. No livro 2, que é esse aqui, esse aí, esse livro aqui, ó. Que esse livro talvez seja o mais forte dos 3. Não sei se você chegou a ler os 2. A violência não acabou. Isso. Ela parte adulta dela na universidade e na vida adulta. Tá? E esse aqui, o livro 3, ela parte do final da vida dela, ainda da adulta, para a vida dela contínua. E foi uma história que contou, são quase 900 páginas, os 3 livros. Me tocou assim profundamente, porque eu falo dos pontos que eu mais teclo a vida inteira, que é o bullying. Então começou com uma situação de violência, o bullying sofrido na escola, que ultrapassou os muros da escola. Ela foi perseguida a vida inteira. E foi para a universidade também. Então, quando eu faço um trabalho desse nas escolas, eu já tive o privilégio de ter meus livros, Pepita, paradidáticos, aqueles livros que as crianças são obrigadas a ler para poder fazer a prova, e como eu tenho os livros de projeto, né, que a escola gostou para desenvolver um projeto com o aluno. Exemplo bullying, exemplo perdão. Ela escolhe, em 2025 eu venho com uma nova proposta. Eu não quero brigar com as editoras dentro das escolas para paradidáticos. Eu quero brigar o seguinte, está aqui o livro, você escolhe o livro que você quer fazer com seus alunos que leem, que já leem, tem o hábito de ler. Aqui na minha escola de 1000 alunos eu tenho 34, então vai fazer com esses 4. E eles não vão saber, como a maioria não sabe. Quando eles acabam de fazer o projeto, né, fazerem a leitura, aí de várias formas podem ser feita a leitura coletiva, cada um lendo um trecho, lendo um capítulo, ou cada um lê em casa e debate no dia seguinte. Aí, em Porto Alegre, quando falaram da minha história sobre o bullying, eu tive lá, eu tomei um susto, que eu chorava, fizeram um mural enorme falando do meu livro, e cada um foi escrevendo sobre o que acharam, e ela contou todo como é que foi, toda a imersão que eles tiveram por causa do livro. E aí eu vou na escola. Vou na escola só com esses alunos, vou tirar foto, autografo o livro para eles e converso com eles sobre o livro e um pouco da minha história. Esse é o projeto que eu quero fazer, sem ser pela lei, né, de incentivo à cultura, só para as escolas do Rio de Janeiro. E um detalhe, eu quero fazer isso, porque eu sei que vai ser difícil, mas eu quero entrar dentro dos tempos, para poder pegar esses adolescentes que a gente não quer ter responsabilidade. Não, aqui o tempo é uma coisa, fora de casa é o pai e mãe e tal, porque eles precisam conhecer a verdade, não que eles não conheçam a verdade, mas muitas das vezes falta o choque, sabe, aquele choque da verdade, e eu quero fazer isso. Sabe? Vai ser difícil, não. É difícil, porque eu já tentei fazer. Estou vendo um mover aí nesse olhar aí que eu duvido que não consiga. Eu vou conseguir. Vai. Sabe? Eu vou conseguir. Porque o ser humano é em qualquer lugar. E por incrível que pareça, não que um precise mais do que o outro, mas eu vejo o adolescente, o jovem, dentro dos templos que precisam mais do que os de fora. Perdidos, né? Por quê? Porque eles balançam mais. Porque o mundo te oferece muita coisa. Né? Você tem que viver no mundo. Não tem como você não viver no mundo. Mas você pode viver no mundo com sabedoria.
né? Não tem aquele versículo, tudo posso. Mas nem tudo me Posso todas as convém. coisas, Mas nem né? tudo me Mas convém. nem tudo me Me convém. convém. Então é isso. E a questão da família, né? A questão das famílias, né? A ausência da família para acompanhar esse jovem, esse adolescente, né? Talvez seja E esse nós o ponto, estamos. né? É porque vocês moram em cidade grande. Se você for para o interior como a gente vai, Uhum. gente. Pode ser dentro de uma escola, pode ser numa prefeitura, pode ser num templo religioso. É coronel só. E por isso tem muita gente afastada de tudo, da escola normal, do templo, que é só coronel. Ninguém tem uma palavra de amor. Ninguém tem uma palavra para dizer assim, olha, eu já passei por isso. Eu acho que cada um tem que ter a sua experiência. Mas se eu já fumei maconha, se eu já cheirei uma cocaína, eu acho que eu posso chegar para um jovem e dizer, olha, Furada, cara, sai furada, fora. porque isso te leva a isso, isso te leva a aquilo, isso te leva a aquilo. Então, quando ele já sabe disso, ele vai pensar 2 vezes. Mas ninguém fala assim, é proibido isso, o álcool. Todo mundo fala, é proibido. Pô, eu sou, né? Porque eu tô há 29 anos sem álcool. Há 29 anos sem álcool. Eu tô convertido há 27. Eu tô há 29 anos sem álcool. Então, se eu tô sem álcool há 29 anos, e se eu botar um golinho, eu posso voltar? Imagine. Só para a gente ir para outra parte. Isso é uma pesquisa recente, que a profissão que tem mais alcoólatras no Brasil, adivinha qual é? Vocês vão cair para trás. Ator não, né? Não. Pastor. Pastor? Nossa, sério? Sério. Eu fiquei de boca aberta. Não é proibido, né, beber. Não, o americano, mas se for os Estados Unidos, todos os pastores bebem. Todo mundo bebe. Não, padre bebe lá. você Padre bebe, todo mundo bebe. Eu não estou dizendo só pastor, não. Padre, quando o cara que faz Sim, mãe de santo, que se fala, pai de santo, todas as áreas. Os religiosos, disse pastor, eu falei até errado, os religiosos são o que mais tem problema com o alcoolismo. Nossa, por que será? Por quê, né? Por que será? O álcool, ele é uma porta. E eu fui contra o meu pai, que meu pai era alcoólatra, e fui alcoólatra. E se não fosse aquela criança ali, e a minha mais velha, quando ele tinha 6 anos, e a menina tinha 10, chegar naquela cama que eu dormi deles, tudo vomitado, e falar assim, pai, não bebe nunca mais. A gente tem medo quando você bebe. Eu fui para Jesus por amor. Eu não fui pela dor, porque tudo que eu tinha antes, eles, por amor a eles, e eles por amor a mim, me libertaram. O amor pode tudo, né? Tudo. Tudo. Então, quando eu vejo um pai ou uma mãe agir com o filho de uma forma dura, né? Dura. Eu tive agora, uns 5 meses atrás, a mãe dele foi lá em casa, ela sentou comigo e falou assim, eu me arrependo tanto do que eu fiz com vocês e com os meus filhos. Eu olhei para ela e falei assim, você já está perdoada há muito tempo, senão você não entrava na minha casa com o marido. Fala para os seus filhos. Vai ser bom para você e para os seus filhos. Mas não fala pelo WhatsApp, não. Fala para... Eu não consigo. Falei, mas fala para os seus filhos. Então, o que eu fiz quando eu me separei? Foi duro, foi uma facada que eu não quero nem falar na intimidade que aconteceu, porque foi uma facada do caraca. Eu nunca falei mal da mãe dos meus filhos para os meus filhos. Eu não fui um bom marido. Talvez isso levou a ela a fazer o que ela fez. Mas eu sempre falei com meus filhos, ela é mãe de vocês. Perdoe ela. Traga elas para vocês. Eu sei que os dois sentem, mas vocês vão viver melhores assim. Foi difícil falar, vou ser bem sincero a vocês, não foi porque eu perdoei. De coração mesmo. De coração mesmo.
Hoje eu falo assim, a gente comenta muito entre a gente, né? Eu, Patrick e a Priscila, e eu falo assim, cara, eu não sei como eu casei com a Kátia, porque eu não tenho nada a ver com ela. Aí eles falam, também não, pai. Como você casou? Eu falei, é o amor, né? É o amor, os opostos se atraem. O amor bateu, caraca. Mas as pessoas mudam ao longo da vida também. Sim, Pode ser mas que eu penso assim, eu falo, ontem até foi uma conversa, aí eu falei, pô, tu não tem sua grana? Tenho. Então, ao invés de você falar, por que você não vai? Aí eu não gosto, porque falou assim, eu queria tanto viajar de navio. Uhum. Tá? Cruzeiro. Cruzeiro, a mãe deles. Aí eu falei assim, uai, tu não tem tua grana, por que você não vai? Você tem dinheiro, divide em 10 vezes, você não pode pagar à vista. Ela, mas eu não gosto. Uai, como você acabou de dizer que quer ir? Você... Aí ela... Eu falei, você quer ir porque a gente está indo. Você tem que ir porque você quer ir. A vontade sua. Você não pode ter o desejo que os outros têm. E esse está sendo o primeiro erro da sua vida, que tu não mudou a vida inteira. Precisa mudar. Precisa ter o seu desejo. E se você tiver o seu desejo, você tem que ir. Vai com o seu marido. Ou se você quiser ir com a gente, não tem problema nenhum. Pode ir com a gente. Mas lembra que você vai ter um custo que você vai ter que pagar. Então, essa é a minha relação. Eu dou bronco, parece minha filha. Eu tenho que dar uma chamada de vez em quando. É o espinho. É que eu tenho que dar uma chamada. Porque o meu amor que eu tenho por ela e pelo marido, e por sinal eu soube pela minha irmã esses dias, falou assim, a Kátia te ama muito mais de quando morava com você. E o marido dela te ama muito mais ainda. Admiração. Porque eu abri a minha casa, abri meu coração. E quando eu viajo, vocês vão cair para trás. Quando começou o problema no passado, eu viajando muito, ela que marcava todos os meus médicos. Que lindo. Ela que pegava o telefone. É uma relação que eu conheço, né? Eu vivi muitos anos. É uma relação muito sobrenatural. Muito maluca, né? Para quem é de fora. Sobrenatural. Mas é uma relação libertadora. Por quê? Sim. Porque quando você abre o teu coração e você compreende a limitação do outro, quem ganha é você. É você que ganha. Então, por que não conviver se ela é mãe dos meus filhos? Exatamente, isso que eu Por penso. que não deixar ela participar de todas as atividades? E os meus filhos, Sabedoria, né? É. e os meus filhos olharem, falarem assim, tudo bem, eu tenho ainda algumas dificuldades de algumas ações com ela, mas eu sei que se meu pai for agora, ela que vai ser, não digo o alicerce deles, mas que ela vai ser com quem eu vou poder contar. Ela vai trazer o amparo. Até porque ela já aprendeu bastante. Ela já refletiu bastante. E ela já se arrependeu bastante. E aí eu digo para você, esse é o verdadeiro pai. Porque como ser humano, eu muitas das vezes eu falo, não, eu sou pai. Eu tenho que dar aos meus filhos o melhor. E o melhor ainda vai ser pouco. E eles precisam aprender, entender, compreender, para que eles possam receber e refletir, se doar. né? Refletir. Se doar. É uma nova geração, né? Você quebrou tipo aquela maldição, né? E é uma nova E geração. mostra para as minhas netas que muitas das vezes as pessoas me perguntam, mas por que você não casou? Aí eu sou chato, porque a palavra de Deus fala para não casar. Então eu resolvi cuidar só deles. E se eu fosse casado, possivelmente eu teria me separado dos meus filhos. Então os filhos foram, acima de tudo, foram o primeiro lugar. Quando o Marjudo fala isso, para vocês entenderem, né? Porque nós cremos num casamento para todo sempre. Eu não aponto o dedo, tá? Cada um faz da sua vida o que quer. É lógico, o que quiser. Mas nós cremos num casamento, né? Para sempre. Então, quando isso é rompido, ele fez a opção de não refazer em relação a isso. Eu recebi tanta crítica disso. É difícil. E tanta vontade de casamento. Eu sempre fui um cara bonitinho, cabelão aqui e tal, moreninho de praia.
Todo não sou mais esse velho aqui, né? Eu faço 64, né, gente? Tá bem. Então eu sempre fui, né? Então eu ando no meio que é um meio muito, assim, tudo aberto e tal, né? Teatro, né? E o mais bacana no meio é quando você chega, assim, uma pessoa de fé diferente do que você, e vem te perguntar alguma coisa. Aí tu fala assim, olha, biblicamente, eu vou te responder biblicamente. Eu não acho. Biblicamente é isso. Principalmente quando fala de homossexualidade, né? O que é isso? Biblicamente. Ah, mas... não briga comigo. Você pediu para eu falar biblicamente. Eu estou te explicando biblicamente. Você, eu vou continuar te beijando, te amando. É um problema seu. O pecado é seu, não é meu. Mas, tá bom. Então, a tua maneira de agir é você, não sou eu. As consequências, né? A gente só como é que chama? Só colhe o que a gente planta. Na vida... a gente só colhe o que a gente planta. E não adianta, você não vai fugir disso. Se qualquer coisa na sua esfera espiritual, familiar, profissional, econômica, financeira, tudo, você só colhe o que você planta. Para sair desse ritmo de família e falar dos livros, eu fiz uma turnê ano passado e aconteceu um problema com a van. A van ficou sem ar, o cara chegou para mim e falou, a van quebrou o negócio, estou com medo, vocês vão ter que viajar sem ar, porque eu não tenho como trocar, que eu só tenho essa van. Eu chamei o Patrick, conversei, vamos viajar. Fizemos várias cidades, foram 10 dias de 4 cidades por dia, uma loucura. E aí, no penúltimo dia, quando a gente está voltando para a capital, não é nem capital, para a cidade onde tinha voo, a pessoa falou, posso conversar com o Marjúlio, produtor? Tá bom. Aí todo mundo sai da van, vai descendo, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eu tive um problema no meu carro, tive um prejuízo de R$1,5 milhão, R$1.500. E quero saber se você pode pagar isso, já que você está usando o carro, tá? Não sei o quê. Eu falei, cara, como você falou, produtor, eu tenho 2 sócios. Eu não posso tomar a decisão sozinho. Então, eu vou conversar com os 2, que são os meus filhos, né? E te falo. Aí o Patrick, ainda bem que tu falou isso, né? Porque se tu fosse por você faria. Eu falei, não, é o problema dele, já deu o carro sem ar e tal, e me conseguiu colocar no teto. Eu falei, legal. Olhei para ele e falei, não vou conseguir fazer isso por você. O cara foi cara emburrado. Chegamos tarde na cidade, que eu esqueci agora qual era. No dia seguinte ele foi pegar a gente para deixar no aeroporto. Não falou nada. Não deu tchau para ninguém. Já era a segunda vez que ele nos servia. Primeira vez ele saiu abraçando todo mundo. Eu fui cumprimentado, ele... Desculpa. Me virou. Entrei no hall do aeroporto. E aí toco o meu celular. Eu abro. Por isso que você tem câncer. Câncer é quando as pessoas são mal. Nossa. Aquilo me chocou. Chegou a tal ponto que eu mostrei a todo mundo. Os atores, todo mundo. Aí os atores, sabe o que fizeram? Feio isso. Sabe o que os atores... Pô, tu não vai responder, tu tem que responder à altura. Eu falei, não. A minha vontade, Marjúlio homem, era mandar um áudio esculachando. Mas o Marjúlio crente não permitiu. Foi mais forte. Sabedoria. Ainda assim, bem. você não pode fazer homem isso. sábio também, gente. Você não pode fazer isso. Olha as pessoas olhando, né? E eu O que eu lia vou fazer? 5, 6 vezes, 10 vezes. Sem acreditar, né? Sem acreditar. 2 dias depois, eu recebo um áudio desse tamanho, 3, 4 minutos. Eu escuto, não escuto, já estava no Rio. Vou escutar. Gaguejando o tempo inteiro. Meu irmão, eu quero te pedir perdão. Eu, no mesmo dia, fui conversar com uma pessoa na igreja. Deve ser aquelas pessoas que aconselham. Geralmente é as mulheres de oração, né? E a pessoa falou que eu fiz a pior coisa do mundo e eu queria criar... Aí criei coragem, me pedindo perdão.
tal, 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 tal. Está perdoado, meu irmão. Acabou. Acabou. Aí, uma semana eu voltei para dar uma palestra na Câmara dos Vereadores da cidade. E eu escrevi para ele: vai lá, estarei lá. Só que eu não avisei ninguém que estava com a gente do que ele tinha me mandado o áudio. Ah, sim. Quando ele chegou, eu não tinha começado ainda a palestra, que era só para mães atípicas, pessoas atípicas, os vereadores, pau, pau, pau. E eu estava atrás do negócio, eu não vi que ele chegou. O Patrick foi lá, falou que ele chegou. E o Patrick, cara, todo mundo. Acabei a palestra. Aí eu comecei a atender as pessoas, todos. E ele não sabia se vinha, porque eu via, olhava ele, ele andava e voltava. O tempo inteiro assim. Chegou uma hora que eu falei assim: vem cá, Júlio, me dá um abraço. Ele veio, me deu um abraço. E tinha dentro da câmera uma. Como é que chama? Umas bebidinhas de sucos, coquetel, um coquetel, né? Nada alcoólico, porque eu não bebo, então eu não incentivo ninguém a beber. Perfeito. Mas se você está comigo e quiser beber, é um problema teu. Mas eu não incentivo, tá? E aí eu chamei, ficamos uns 15 minutos conversando, nos tornamos amigos. E ele é até a mesma idade do que eu. Imagina se eu fosse com 4 pedras. Teria perdido a oportunidade. De vez em quando eu vou, né? É ser humano, né? Ser Nós humano, somos como eu seres fui agora no. Eu comprei a ceia e o cara. Falei, meu irmão, eu já não frequento aqui há 1 ano, porque você me tratou muito mal a última vez aqui. Eu espero que você não me trate mal de novo. Por favor, resolva esse problema aqui. Aí o cara resolveu. E o cara ficou calado. E ele sabe que me tratou mal. A forma que ele falou comigo. Era um lugar que eu ia muito comer. E deixei de ir muito. Então isso a gente vai aprendendo. Eu lembro bem Sabedoria é tudo, né? quando você fala assim, eu lembro do Dr. João, que eu levei uma vez a Carol, e daquela receita que ele disse para mim: quando não souber o que fazer, dê amor, que você não vai errar. Então eu vejo muito isso na sua vida, né? Nem tudo você sabia fazer. Lógico que não. Nem tudo Foi você difícil. tinha o controle, né? Principalmente na vida do Patrick, na vida da Priscila, mas você deu o amor e aí deu certo. E uma das maiores sabedorias que vocês vão ver agora, e eu vou dizer sem medo de falar e sem medo de errar. A grande maioria que tem liderança dentro dos templos, ela quer o título de pastor. A grande maioria. Eu recusei inúmeras vezes. Você tem o dom da palavra. Eu falava, mas eu não tenho o dom do amor. É, porque tem diferente. que ter o dom do amor, é. Mas você tem um dom do amor com a sua família, Calma. com o seu... Eu estou começando lá atrás. E eu falei assim, eu não posso ser isso. Porque eu não vou nem falar isso aqui que vai chocar. Eu não quero errar. Eu não quero ter carro novo, avião, helicóptero, dizendo que é para o meu tempo e quando só eu uso. Se é para o tempo, é para todos. Desde os mais pobrezinhos até mais milionários. Senhor, eu não quero isso. E eu tenho medo, se eu for, de me corromper. Foi um pedido que eu fiz a ele. No dia de dezembro de 2018, quando eu fiz a primeira cirurgia, que eu tirei parte do... Foi uma grande amiga minha lá, que virou bispo, e foi lá para, dali onde eu estava, me levantar. Falei, nem pensar. Eu não tenho esse compromisso com o Senhor. Meu compromisso é outro. Porque eu tenho um olhar diferente disso. Tudo que todo mundo tem a ganância de ser, eu tenho. Não que eu não diga que não exista pessoas que são realmente, fala assim, caraca, o que essa pessoa faz, a gente, difícil encontrar. Lógico que tem. Nós somos falhos. Né? Lógico que tem. Então eu preferi o Senhor para me curvar a Ele e falar,
eu me dê isso. Agora, se tu me obrigar, eu vou. E me faça me proteger. Pô, ele não me obrigou. Ele falou, você está livre. Foi quando, aos quase 57 anos, eu me tornei escritor. Eu sou escritor há pouco tempo, gente. Nossa, sério? Quase 56. Eu lancei um livro em 2001, Caminhos Percorridos, que eu relatava os problemas que eu estava vivendo, com os versículos bíblicos. Lancei esse livro e mais 3. É que eu não chamo de livros que eu lancei, mas o Caminhos, tudo bem. Vendeu logo tudo, só fiz 100, vendeu, não quis mais. Em 2012 lancei esse, que eu escrevi em 2010. Eu não sou escritor. Quando Deus me deu em 2015. Deu uma missão, né? A missão foi em 2015. Missão. E lancei em 2017. É porque existe uma grande diferença entre pastores e evangelistas, né? Eu conheço, graças a Deus, eu conheço vários pastores Tem mais livros. que são bênção na vida das pessoas. Mas o evangelista, ele tem mais liberdade. Então, isso que você faz aqui no final... Me empresta esse aqui. Esse aqui. No final do seu livro, né, que você fala sempre de Deus, né, de fé, de esperança. Isso é uma missão. Então, e quem Eu me faz considero isso... até um evangelista, sabia? Eu sei que é. Mas é Quem isso, faz né? isso é o evangelista, né? Eu queria muito poder falar sobre a história de um menino que irá te emocionar, chamado Patrick. Por que, Patrick? Eu quero te Por que dizer uma Priscila? coisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe que eu tenho uma filha autista, a Sim, Carol, lógico. né? E quando eu vi a importância da Priscila na vida do Patrick, eu fiquei muito encantada com a Priscila, mais ainda. E eu aprendi, viu, Patrick, que está aqui conosco no estúdio? Eu aprendi, Patrick, que abraçar é elevar os polegares. Cara, eu fiquei tão feliz de ter aprendido essa maneira como a Priscila ressignificou o abraço, que é algo tão difícil para um autista, né? Fala um pouco pra gente desse livro você sabe aqui. que o Patrick não é autista, né? Eu sei, está escrito aqui Não, que aos não é. 4 anos ele Não é. recebeu um diagnóstico, né? Aliás, ele recebeu, muita gente procurou ele para perguntar e não sabia que você era autista. Ele não é autista. E eu quis passar um pouco do que os meus filhos são com eles. Amizade, o amor, o carinho, a atenção, a profundidade da relação da Priscila com o Patrick. E do Patrick com a Priscila. A Priscila, essa semana, ela falou para uma pessoa em comum que veio dizer para mim o seguinte. Ela falou assim, sei lá, as belas sempre estão no seu pai, no avô e no seu irmão. Ela falou assim, mas elas estão nos pais delas, porque o meu irmão e o meu pai são os pais delas. Porque eu não sou aquele avô e o Patrick não é aquele tio que passa toda a mão por quem tudo pode. Isso, que pode tudo, né? Né? Não. A gente é amor, mas o nosso amor é com compromisso. Conversa daqui, conversa dali. Tudo que eu conversei com a minha filha, quando ela virou mocinha, quando ela perdeu a virgindade, quando ela foi começando a criar corpo, eu já converso com a Manuela. Então, a confiança que elas têm em mim, no Patrick, é absurda. E esse livro, eu conto um pouquinho da intimidade da Priscila, do Patrick, mesmo eles não tendo passado por isso. 4 mãos e um abraço. Eu entendi o porquê do título. Então, 4 mãos e um abraço. e aí eu digo uma frase que ficou muito marcante. O autismo bate à sua porta e entra sem ser convidado. Isso. E é assim. E é assim. É desse jeito. E aí, para um pai... em Minas Gerais, ano passado, numa cidade do interior, a Larinha estava tendo um espetáculo bullying e eles receberam os livros também. A Larinha chegou para mim e falou assim, tu pode ir lá na sala da direção? Eu falei, por quê? A diretora está aos prantos. Aí eu fui. Aí ela me olhou e falou assim,
meu Deus, você trouxe a minha história. Começou a chorar. É. Eu deixei ela chorar porque ela tinha acabado de receber naquela semana, o filho dela tinha 4 anos. Ela passou um ano inteiro brigando com ela, dizendo que o filho dela não era autista e que teve o diagnóstico. Então foi mesmo no início da história. E eu falei assim, então, esse livro foi escrito para você. Então, assim, o Espírito Santo me usa absurdamente, cara. Um evangelista, como a Cicaia disse. Evangelista. Me usa absurdamente, Amém, por isso. sabe? E esse livro toca vidas assim absurdas. Acho que todos eles, né, têm o Porque, perdão. independente do diagnóstico ter sido correto ou não, né, de ser ou não, a história É. de um autista. A história passa pela vida de um autista. E ele conta a história dele, a irmã conta a história dele. Ou seja, é um livro que é um pouco diferente ainda. Cada capítulo é o mesmo capítulo contado por pessoas diferentes que estão vivendo aquela situação ali na hora. E o abraçar da escola, e o abraçar do templo, né, das pessoas que convivem diariamente, sabe? Que eu vejo hoje muito... tipo assim, não vamos ter um culto só para eles, não. Tem que ter um culto aqui para ir no meio de todo. Mas nem todo mundo pode estar, gente. Aguenta, né? É isso que a gente precisa entender o ser As humano. pessoas são diferentes, né? São totalmente diferentes. E aí, quando o pastor ele ali faz na casa deles, onde ele tem o nível 3, onde ele consegue ter a paz, onde não tem instrumento que vai atrapalhar o ouvidinho dele. Sabe? Isso é delicado demais. Isso é respeito, né? Isso é respeitar a individualidade, as diferenças, né? Adaptar o ambiente, né? Ainda mais agora com esse aumento de crianças autistas, jovens autistas, né? Você falou dos templos, isso é muito importante. Porque E as pessoas, por isso que eu acho que eu tenho que ir para os templos com isso, para que eles possam entender que nós temos que fazer diferente. Aí tu tem um surdo, lá não tem nenhum intérprete de Libras, tem um cego. Então, cego, surdo não vai ser salvo, não vai ter oportunidade que eu tenho, que enxergo, eu falo, eu ando, eu caminho, eu penso. eu tenho uma amiga. Você recebeu esse aqui em braille? Esse não recebi em braille. Não? Recebeu, não. Mas a gente está aceitando. Eu também não, porque eu tenho em braille lá. Ele. Legal. Ai, a gente está aceitando, né? A sala de recurso aceita. Não, o braille, inclusive, ele não é vendido. Ele é doado, ele doou Doado. para a escola. Porque a lei diz que você não pode vender livro. Qualquer um pode pegar esse livro meu aqui, transformar em braille e doar, sem pedir autorização do autor. Entendi. Eu acho que o autor deveria saber, até para ele ter esse prazer. Isso, Né? E ele que é o dono da obra. Se é o dono da obra, aqui no Brasil, deveria pedir a ele. Sim. Então, os meus em braille, eles são liberados. Mar, você tocou num ponto importante, né? Sobre o culto, ele ser acessível também aos deficientes auditivos, né? Eu tenho um caso especial de uma amiga muito querida que ela é católica, deixou de ir à igreja porque não tinha um intérprete de Libras ali, né? Então a gente precisa, de fato, levar esse debate aos espaços, porque a gente sempre fica falando, olha, no momento que as pessoas precisam ressignificar a sua fé, fortalecer a sua fé. Isso em qualquer área, né? Qualquer Isso. área. Qualquer área. Você vê, você não tem. Isso. E aí, assim, precisamos levar, assim, tocar nos espaços, levar esses assuntos para espaços que estão diretamente ligados à nossa questão afetiva, né? Porque quando você leva um bullying, um tema desse, para discutir com jovens, né, dentro de uma igreja, dentro de uma escola, você acaba fazendo com que aquele jovem que está ali com um propósito diferente, ele amplie, né, e não pratique mais essa violência. E você sabe de uma coisa? Todo projeto que eu tenho de lei, eu viajo muito país, né? Ou na literatura, ou no teatro, eu levo monitores para os cegos e levo intérprete de Libras. Legal. E o que eu vejo, a gente faz contato com as instituições que a gente vai,
Manda vir as pessoas que têm para poder receber. Nos chamamos, que ele é o único surdo. Gente, ele tem que ter oportunidade. Isso aí. Culturalmente, ele tem que conhecer uma peça de teatro, porque ele também é consumidor igual qualquer um. Exato. Sabe? Isso choca um pouquinho. Imagino. Isso a gente tem o maior prazer de dizer. Todo o nosso trabalho ele é gratuito no Brasil inteiro. Isso. Até a água, ninguém paga pra gente. A gente que paga a água pela lei de incentivo. Por mais que a lei ainda dê a gente autonomia de cobrar 80% do valor. Se é R$300, eu posso cobrar 240. Estou dando um exemplo. A gente não. A gente acha que já está sendo pago para isso. Então a gente faz tudo gratuito. No Brasil inteiro. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Tá? Nem a comida. Se alguém oferece, geralmente eu falo para o meu elenco. Ninguém aceita. Que pode tirar de alguém. Então, tudo é de graça e viaja com a gente. O intérprete de Libras e os monitores. Que em alguns casos serve para um autista, mas geralmente nesses lugares, para o autista ainda você encontra... uma pessoa específica que fica com esse autista. Cuidador, né? Tá, um cuidador. Mas surdos... Audiodescrição. Certo. Na audiodescrição a gente não faz, a gente faz no ouvidinho, o monitor. Por quê? Porque o equipamento ainda não tem equipamentos que você possa levar. Os equipamentos são muito caros. Né? O intérprete livre é fácil, né? Que você vai, usa as mãos e faz. Então facilita para você. O outro, vamos esperar que se vai se criar alguma coisa mais, que eu acho que logo, logo vai ser criado, algo mais... Você teve a visão aí do celular, né? Eu espero que tenha isso também. Com certeza. Entendeu? Eu queria só falar Sim. dos outros rapidinho, pode ser? Por favor, Pode. por favor. Eu ia falar isso, para ele falar dos Olha, outros. aqui é os soviéticos de 1950, que ele dizem, quem me acompanha, que é um divisor de águas na minha vida. Foi antes do Quatro Mãos. Mãos. Foi depois do bullying. É um romance. Sim. Esse eu trago Stalin para a cena. Tá? E falo sobre 1970. Mas esses livros meus romances, eles são muito vai e volta. Então esse é um livro que é assim extraordinário. Eu tive a felicidade de Deus, a cura aqui, sabe? Há um caminho, sabe, de perseverança, de amor, sabe? O Tarcísio é um jogador de futebol que descobre que o amigo dele morreu. E ele depois parou a carreira em 60, ele foi morar no interior, em 70 ele virou um detetive particular. Então eu vou dar um spoiler. O Brasil perdeu a Copa de 50, aqui ele ganha a Copa de 50 do Uruguai. Por causa do Tarcísio. Então ele começa toda uma trajetória. E as pessoas choram muito com esse livro. E aí, Mostra ali, Daiana, mostra ali. E aí, para emendar esse livro antes de ir para o Perdão, que eu acabei de lançar agora. Esse eu fui na... O Perdão, se você ler, eu trago Hitler para a cena. É uma história de um personagem, Otto, que vira irmão fictício, que vira irmão de Hitler, adotado pela mãe do Hitler. Meus filhos vão adorar ler esses livros. E ele começa a contar toda a trajetória dele, o Otto, com Hitler. Então você vê o Holocausto, vê tudo sobre isso. É um livro muito forte. É um livro que a gente chama de livrão, né? Que são 350 ou 360 páginas. E eu acabei de lançar, 1º de outubro. Esse é bem fresquinho, assim, bem recente. Para escola. É um livro muito grande, então não vai fazer nunca para didático. Mas aí pega o capítulo. Mas é bom para bater. E aí eu vou aqui. Esse aqui é um livro que eu lancei, acho que ano passado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, vocês vão cair para trás. Ai, gente. Eu em cena com o Patrick e as Belas. Que legal. Por que esse livro aqui? Lindo eu fiquei esse, deixa eu mostrar. 6 meses sem ver minhas netas. Nossa. Por causa da pandemia, que todo mundo falava, vai morrer se tu ver velho, sei o quê. Quando a gente voltou a estar junto, lá em casa, eu queria uma água.
Por favor, Ai, que lindo. Olha, gente. pode vir Olha aqui, a família. Elas começaram a ver, eu criei um personagem chamado a Formiguinha Cosquinha, Que legal. que eram esses dois dedinhos. Ai, gente, quero dar um desse pra Carol. E aí, quando a Ela tá filha, a Mariana, foi fazer 4 anos, eu falei, prometi a ela que ela pediu se a Cosquinha e a Formiguinha fossem lá. E aí ela foi convidada para ir a Formiguinha e a Cosquinha, e elas foram lá para a festa. Tanto que quando eu cheguei, eu fui logo na perninha dela. A Cosquinha. A Cosquinha é perninha. Eu falei, elas vieram aqui, ó, gente. Que legal. Muito legal. Mostrou, né? Então foi isso. Tem mais. E finalizando, é porque eu tenho 2 livros aqui que não estão aqui. Um eu ganhei no edital no Rio de Janeiro, há 2 anos eu acho que tem. Chama-se Pedro no Caminho da Independência, onde Dom Pedro conheceu Petrópolis, então era para falar de Petrópolis. E a gente pintou um muro numa escola pública de 100 metros quadrados. Existe até hoje esse muro lá. E esse livro foi feito está no site, para quem quiser baixar. Então, um mês antes do 7 de setembro, a gente divulga para as várias escolas do Brasil para ir lá e baixar o livro, imprimir para as crianças pintarem e conhecer a história. Que legal. Então é muito legal. E esse aqui, O Mensageiro, foi um livro, foi uma peça de teatro minha que eu escrevi. E os alunos atuaram. Foram muitos alunos. E uma mãe chegou para mim e falou, pô, Mar, você precisa escrever O Mensageiro, um livro. Eu falei, pô... Resumindo, um dia o Espírito Santo me acordou e falou assim, pode começar. E eu escrevi a história de um garoto, olha as coincidências da vida, que tem 12 anos, negro, 12 anos, que ele visita 11 pessoas escolhidas por Deus, que teve com ele numa madrugada, para levar a mensagem. Quantos discípulos? 12. 12, né? A gente perdeu um, né? Isso. Depois veio Paulo, mas são 11, perdeu um. E Jesus começou a pregar com 12 anos. A Bíblia não fala muito dele, mas fala sobre isso. Que legal. E ele falou assim, eu quero com 12 anos e quero, pela primeira vez, ele me indicou, eu quero meu personagem negro. Olha que legal. Tanto que ele é negro. Ele é negro. E eu não boto cor em meu personagem. De vez em quando um ou outro tem uma característica. O Tarcísio, por exemplo, ele é negro, dos soviéticos. Então, quando ele manda eu colocar uma característica, eu coloco. Quando não manda, eu deixo você pensar, para você voar. Na sua imaginação. E a gente está acabando, mas eu não posso deixar de perguntar, né? Que mensagem você gostaria de deixar para quem hoje está praticando bullying, né? E que talvez não entenda né, a dimensão do que está fazendo? Então, para eles entenderem, é difícil, porque você não tem o discernimento que a gente tem hoje, né? Eu, por exemplo, o jovem, ele se atira muito. Se atira muito. Então, a reflexão que sempre eu deixo nos lugares que eu passo é só você pensar o seguinte. Eu estou zoando um amigo meu, de qualquer forma. Ou batendo, ou verbalmente, ou psicologicamente. Se eu fiz uma única vez, eu zoei você hoje. Te dei um tapa hoje no momento, esquece. Foi um problema que você teve ali. Agora, se eu estou continuamente... Aquela prática constante, ali repetida, né? Constantemente. Fazendo. Dia sim, dia outro também. Ou, dia sim eu falo para o outro fazer. E assim sucessivamente, você está trazendo mal à pessoa. E você pode não acreditar. Você que está me vendo. Um dia, quando você tiver a consciência, quando você virar a chave, você vai se arrepender por tudo que você fez. Porque eu fui assim. Então, escuta o que esse velho aqui está falando para você hoje. Brincar é diferente de perseguir. Não sabe o que é perseguir? Como eu falava para meus alunos, vá lá no dicionário e lê o que quer dizer perseguição. A palavra já diz, mas se você não sabe, vai lá.
Então é isso que eu falo. Entenda o que é perseguição. Quando você entender o que é perseguição e saber que a perseguição te causa realmente o bullying, você vai parar. E eu sei que a Carol passou por isso também. Sim, Com certeza. Que a Ciclé me falou. eu também passei. Eu tenho várias pessoas que passam. E é uma covardia. Por mais que também tenha assim, uma pesquisa muito grande que fala que 50% dos educadores não deveriam ser educadores, que não estão preparados para ser educadores, há uma covardia, né? Você dá aula de costas. E como a maioria também não quer se envolver em problemas alheios, ela vem e não fala nada. Esse é o grande problema. E a omissão E também é muito quando grave. está dentro de uma sala de aula, o problema é seu. Com Você é o adulto. certeza, é. Desse Então jeito. você tem que pensar o seguinte: o problema vai ser meu, eu querendo ou não querendo. Então, eu vou fazer com que as coisas passem pacificamente. Perfeito. Com coragem, né? Tem que ter coragem. E nós trouxemos para você. Está acabando, gente. Está acabando. Gente, Foi muito rápido. falei rápido, falei pra caraca. Trouxemos. Eu quebrei a pauta de vocês, né? Não tinha pauta, gente. Despautadas hoje. Hoje, a Daiana foi a mais despautada. Você já viu o rosto Eu fiquei dela? assim, Chorou olhando muito, pra né? você. Desculpa. Linda Impactada. sua história, Desculpa. Vilma. Linda. Espero que rode por todo o Brasil, sabe? Mais do que já roda, sabe? Eu espero que as Fiquei tocada escolas e os profundamente. templos, independente do templo que for, Isso. e as escolas, independentes que for, que ela compre essa ideia da gente fazer um trabalho de livros. E os alunos não precisam saber. Eu vou no último dia que vocês fizerem. Logicamente, é aqui no Rio, né, para fora vão ter que me pagar tudo para isso, senão fica inviável. Aqui no Rio, eu me comprometi com a minha equipe, falei assim, não, eu vou sem cobrar cachê aqui no Rio, desde que compre os livros e desenvolva um projeto. Porque eu acho importante isso. E você tem você vai num restaurante, você escolhe o que você quer, né? Vê lá o cardápio. Sim. Aqui tem um cardápio de 9. Fala suas redes sociais, o pessoal que está querendo te seguir. É para achar o livro, como é que eles Como fazem? compra, por favor. CIA é companhia, né? Mas se abrir, fala ciatoresdemar.com.br e as redes sociais Vamos CIA colocar aqui para Torresdemar vocês, tá? e o site é da editora, que é o marjunior.com.br, meu nome, né? .com.br, e lá você vai ver vários links dos livros individuais, você vai ler depoimentos de todo mundo. Por isso que, de vez em quando, a minha equipe sabe pedindo depoimento às pessoas, para que coloque. Atualizar, né? A pessoa tira uma foto e mande um depoimento, porque é importante. Quem vai comprar o livro, quem vai ter o livro, olhar ali e falar, olha os depoimentos que tem, olha os vídeos que tem sobre o livro. A gente tem muito material no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, sabe? Então você tem uma rede aí enorme de informações para você e podem ir lá, entre em contato que a gente vai para as escolas, vai para os templos. Boa dica, hein? Espero que você goste, tá? Se ela falou, Isso é espero bem que eu que eu- goste, eu não Nossa, posso dizer que eu não vontade. gostei. Vai pegar Fica à vai- vontade. Ó, deixa eu pegar Pega para pra ver ver. se é o... Eliane falou, vou contar, hein? Ih, Eliane gente. vai te dar o livro dela de presente. Pô, eu vou autografar antes. Posso abrir? Posso Claro, abrir? é seu. Ih, Patrick, já sei quem vai querer isso aqui. Já está reservado para ela. Tá aqui, mas a gente vai autografar. Olha aqui, cara. Mariana, a minha neta, todo Já tem lugar fã, do já? Brasil, ela tem Sério? 8 anos, ela coleciona Mentira! isso, garrafinha, e mais o que mesmo? Estojo de mochila. Então, Mariana vai pra coleção da Mariana. vai. Eu não posso nem deixar vou deixar na produtora, na editora. A primeira coisa, quando ela vê, ela vai pegar e vai levar. Não posso nem discutir com ela sobre isso. Aqui, uma caneta. Tem um livrinho também que daqui a pouco Olha. vai entrar aí dentro também. E aqui, Mais uma coisinha? O que será? que será? Vou abrir, gente. É para abrir. Enquanto ele abre, eu quero pedir a você que está nos assistindo que curta esse momento lindo que nós vivemos aqui. Compartilhe, que você possa colocar lá seus comentários, seus corações, né? Para ajudar a gente. Porque o nosso trabalho só pode continuar se você nos ajudar. E não custa nada. Linda. Basta
curtir. Essa é a sua Gente, ó, Não tinha como não te dar uma caneca de família, né? tem tudo a ver. É lógico. Mariana, essa não é sua, hein? Essa não é sua, Mariana. Ela vai querer, mas essa aqui Essa você fica segura. no matriarca. Eu prometo a você, quando eu tiver 103 anos, não tiver mais aqui, o Patrick vai te dar essa caneca aqui, viu? Gente, Mas, Júnior, muito obrigada. Muito obrigada. Ficamos aqui embevecidas de tanto Sim, conhecimento, senhora. sabedoria. Ainda tem esse, Marjô. Daqui a que é o pouquinho- dela, que ela vai autografar. Ela vai autografar pra você. Aí eu conto que eu passei também por bullying também. ah, é? Então... Você é psicóloga? Não, Não. psicopedagoga. Ah, é igual a minha nora fez. terapeuta, É. Vou abrir isso aqui, posso? É seu. Pode, é seu. Mas eu queria antes... Já Olha, acabaram? o produtor falou que tem 2 minutos. Vamos lá. Ele já falou 1000 vezes que acabou e a gente não acaba. Eu falei, ela não acaba. Vai falar alguma coisa? Só Daiana, agradecer. queremos você. agradecer, Eita. Marjô. Muito obrigada pela sua presteza aí. Os olhos, caraca. Eu vi aqui, ó, fica marcante. Marcante, né? Vai ser lido, hein? Opa, então tá bom. Muito obrigada, Marjúnia, por ter vindo, por ter dado essa honra, É né? uma honra. De compartilhar seu conhecimento com tantas pessoas. Tenho certeza que vai atingir muitas vidas. Olha, eu queria pedir um favor. Vocês podem me dar a mão aqui, as três? A minha tá gelada. Caraca, que A- isso. Quer dizer para vocês uma coisa. Eu queria antes das pessoas se entregassem a Jesus, que elas se entregassem às suas famílias. Porque a palavra de Deus fala que aqui embaixo é a família. E eu vejo pessoas dizendo que se entregaram a Jesus e as suas famílias estão estragadas, destruídas. Então, o apelo que eu faço agora é que vocês estejam nessa missão, Amém. para que a gente possa mudar a história por completo. Não é só de um da família, É isso. que família é isso. Tá? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E eu falo que só falo sobre Ele, porque sobre todo nome é Ele. Como diz lá em João 14,6. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então acabou. Isso basta. Se o mundo, se as religiões entendessem essa frase que ele deixou, nós não teríamos fome, miséria, não teríamos guerra. Mesmo a própria palavra de Deus dizendo que é importante isso tudo ter para que haja o fim. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, entramos na tua presença mais uma vez no dia de hoje em oração, para te agradecer o que tu tem feito, Senhor, mesmo sabendo que somos pecadores, Sim, que os nossos dias não são talvez como o Senhor queria, mas o Senhor nos guarda, o Senhor és misericordioso. Pedir para venha dirigir este podcast de hoje, que venha nos usar e que tudo corra de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos embora.